Cola do Rock. E aí, gurizada medonha, como vocês estão? E aí, Eric, boa noite. Boa noite, pessoal da Rádio Putz Grila, mais uma vez aqui na Rádio Putz Grila, com Na Cola do Rock Talk and Music Show. E aí, meus queridos, como foi o fim de semana? Semana passada foi boa, tudo beleza? Hoje, terça-feira, 28 de agosto de 2018. Agora são 19 horas e 9 minutos e agora está 19 graus em Porto Alegre. Foi um dia lindo, né? Com céu limpo. Um dia lindo. Um dia bonito, já quase parecendo um dia de primavera, mas ainda não estamos nela. E o que fez todo mundo sair, eu acho que todo mundo no rock and roll fez sair também, porque o que aconteceu de coisa hoje nesse dia aí que, sabe, as coisas mudam um pouco, assim, né? A temperatura muda com os anos, mas ela é meio cíclica, todo ano é meio a mesma coisa, assim, né? Mesmo que em outras partes do planeta. Então, mas aconteceram muitas coisas no rock nesse dia. Bob Dylan, por exemplo, em 65, no dia 28 de agosto de 65, Bob Dylan é vaiado por usar guitarra elétrica, né? Aquela clássica situação que aconteceu quando Bob Dylan decidiu sair um pouco do folk country e adentrar mais o estilo do rock and blues também, né? Nas suas raízes. E aí os caras ficaram meio doidos assim com isso aí, não gostaram, né? Incessantemente vaiado em Forest Hill Tennis Stadium. Uma crítica bem grande, cortaram uma guitarra elétrica. Imagina que isso. Ele sabia que ele tinha que mudar, né, naquele momento. Nesse mesmo dia, em 48, nasce Dan Serafin, da banda Chicago. Em 49 nasce Hugh Carnway, dos Stranglers. E também nasce Wayne Osmond, do Osmonds, em 51. E mais fatos que os Beatles se apresentam no Queens em Nova York. Rolling Stones anuncia que Alan Clan será... Vamos ver aqui, um minutinho. Alô? Aqui, ó. Alan Clan com seu co-empresário, né? Rolling Stones anunciou oficialmente Alan Clan como co-empresário da banda. Temos também David Bowie e Spiders from Mars, estreia em Nova York, no ano de 72, nesse mesmo dia. Aerosmith lança o single Walk This Way. E a banda Television se separa nesse dia. Television, banda... Que ano? 78? Television? Em 78, nesse mesmo dia, a Television se separava. Banda conhecida aí, né? E dos... nem sei como definir o Television. O Television, eu acho que incentivou outras bandas a serem iguais ao Television, na verdade. Television é muito bom. Muito, muito bom. Mais alguma notícia do dia? Cara, tem um monte de notícia. Eu acho que a gente poderia ficar vendo até amanhã. Eu acho que todo mundo saiu nesse dia para pegar um sol. Fazer alguma coisa, que o dia tava bom. Em 93, Bruce Dickinson faz sua última apresentação na Iron Maiden. Essa era uma notícia muito... muito bom. Slipknot lança o álbum Iowa em 2001. Nesse mesmo dia, e Scorpions lança o álbum Humanity Hours em 2007. Legal. É legal saber isso, porque vai saber o que aconteceu no mundo. AC/DC lança single Rock and Roll Train em 2008, nesse mesmo dia. Muitas notícias sobre o rock. E hoje nós teremos, né, Rachel? Nesse programa, hoje a gente vai falar no segundo bloco aí sobre as filmagens do filme Star Wars, curiosidades sobre essas filmagens, né? A gente vai você que gosta do filme, um papo sobre você isso. Que curte Star Wars e cultura pop, vamos falar um pouco sobre esses detalhes. Teremos também a Hora do Disco. Teremos a Hora do Disco hoje. Quer falar mais sobre esse quadro? Pra quem não sabe, a Hora do Disco no meu programa História de Rock and Roll, que eu tive na Rádio Putz Grila há um tempo atrás, nós tocávamos um disco na íntegra, mas como agora a gente tem muitos assuntos, a gente só vai falar sobre o disco, vamos escolher um disco e vamos tocar 3 músicas dele. E vamos tocar umas músicas dele, e é isso aí. Vamos fazer desse disco. E vamos falar sobre a história do bloco, do disco, quando ele nasceu, quando rolou, qual banda, enfim, daí depois a gente deixa vocês aí com o disco para continuar ouvindo em casa. Vamos ter também dica de livro da semana, que vamos dar uma dica de livro aí.
ir no outro bloco. E também, né, é isso aí. Quer participar? E também algumas notícias básicas que estão acontecendo por aí, que a gente vai falar também. Quer participar, pedir música, enviar material pra gente aqui da Rádio Putzgrila pro Na Cola do Rock? Manda um e-mail pro nacoladorock@gmail.com ou inbox pra eu ou pra Raquel, né? Mandem pra gente aí e mandem seu material, as bandas aí que querem participar, entrar na programação da Rádio Putzgrila, só falar com a gente. A gente já tá mandando aqui, a gente já fez vários programas aí independentes e coisa e tal também, mas agora a gente tá com esse formato de talk show. Eu e a Rede ficamos batendo figurinha aqui. É isso aí. E espero que vocês gostem. Hoje o assunto vai ser sobre as filmagens do Star Wars. Como o George Lucas, afinal, fez esse marcante dos anos 70. Mas antes de chegarmos a esse momento, a gente vai vamos dar algumas notícias. Eu tenho uma notícia aqui muito boa para dar sobre a diva Elza Soares. Ela diz assim: meu show é um ato político, diz Elza Soares, após uma fã pediu para ela para que ela não falasse em política. E ela disse: não, a cantora já havia relatado no Twitter que um dos contratantes do seu torneio mundial pediu para que ela não abordasse temas políticos no show. Sim. E ela respondeu: honey, o show é meu. Sim. Agora, Elza rebateu o pedido de um fã, sugiro que ouça o disco, né? Segundo ela, né? É isso aí. Com certeza, né? Tu demonstrar posicionamento político sempre causa embaraços. Mas é que tem coisas, né, que não tem como tu não demonstrar. Tu tem um posicionamento, no caso dela como mulher. Mas hoje em dia tá difícil, né? Tá difícil tu mostrar um posicionamento. Até a gente quis falar alguma coisa, a gente nem fala, né, na verdade, mas sim, às vezes a interpretação das pessoas pode ser errônea de qualquer tema que for discutido que entre política, mas a gente está falando de outro tema. Porque tu acha que tu tem um posicionamento, e na verdade a gente não tem algum posicionamento aqui. Na verdade tudo é político, né? Tudo é político. Não é questão de partido ou coisa assim, claro. É questão de tu conversar sobre a política, sobre atos, sim, sobre o que tu acha, sobre o que tu acredita. Já dizia... Diferente de tu dizer o partido que tu vota ou não. Sim, já dizia, agora não me recordo o filósofo, mas tem um filósofo que disse: o homem é um ser político, né? Claro. Porque não necessariamente ele quis dizer com isso que um ser que só fala em política, mas todos os atos que o ser humano faz acabam tendo um cunho político, porque mostram o seu posicionamento em relação às coisas da vida. É isso aí. Né? Com certeza. E a diva Elza Soares, com certeza, ela é uma mulher bem forte, né? E com uma voz incrível. E com certeza os atos dela para isso, para mostrar mesmo a luta das mulheres. Aqui, Ana Beise, querida, de Floripa, nos ouvindo, Eric. Legal! Beijos, minha querida. Floripa. Beijos. Deve ter feito um sol bom lá também, né? Deve ter sido um dia. Deve ter sido muito feio. Aquele dia, que lugar horroroso. Sim. Beijo, meu amor. Fica aí curtindo a gente. Pede um som. Então tá, vamos lá pro primeiro bloco de som, Eric, enquanto a gente se organiza aqui pra começar depois a pauladinha sobre... talk show. Sobre Star Wars. Star Wars. Vai ter trilha sonora e tudo. Curtam. Bora então pro primeiro bloco de som, começando com Fernando Noronha, depois vai rolar um bluesinho e tal. Vamos lá. Maravilha. Até mais. Na cola do rock. Aê, voltando então nesse primeiro bloco de som, deixa aqui dar o servicinho do que rolou. Começou com Fernando Noronha, depois rolou Ale Ravanello, depois rolou Não Chores Lola, que é do esqueci o nome dele. Não Chores Lola. Do... Cara. Ney, não. Não, que Ney. Cara! Peraí que eu já vou falar de Ney. Os Efervescentes depois, e depois a Mary O and the Pink Flamingos. Peraí que eu já vou lembrar. Agora, quando tu falou, pra não esquecer o que deu também. Olha, esse é um Alzheimer, o alemão. Peraí que daqui a pouco vem. Júlio Renier. Por amor. Não chores não. Desculpa, eu não. É um baita clássico, sabe? Terrível, terrível. Mas vamos lá então, Eric, vamos passando para o... Deu o servicinho básico aí? Tem servicinho do que rolou e podemos trocar a trilha? Trocar a trilha. Você acha que pode ficar parecendo? Vou trocar então. Só para ajudar no clima. O que tu acha? Isso aí. Então, para vocês que estão ouvindo, acho que dá para ouvir. A rádio aqui. Acho que dá para ouvir assim no fundo. Olha, vou aumentar só um pouquinho só para entrar no clima, peraí.
Tá, vai rolar? Rolou. Aê! Aqui eu tô ouvindo um outro. Tá, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre Star Wars, né? Star Wars. Essa construção aí que na cabeça do George Lucas, né? Loucura linda. A gente é fã, né? Já dá pra ver, né? Mas assim, a questão é que é um filme muito... Na verdade, são filmes, trilogias, enfim, teve mais depois, né? Mas principalmente as 3 primeiras que seriam as primordiais, eu acho, né? E que foi assim, foi um marco, né, na história do cinema do mundo, né, mundial. E tudo que não apenas a questão da 7ª arte, né, mas também a questão de várias coisas que vem junto, como publicidades, como bonecos, como brinquedos, como filmes, camisetas, né, tipo, toda uma questão marketing em volta do filme também, né. Hoje é justamente meio sobre isso que vamos falar, né? Uhum. Sobre, não sobre o marketing, mas sobre... Não, sobre ele, uma coisa, também, mas só que dizer que também rola marketing. Rola. Por sinal, isso aí me puxa a falar sobre que o George Lucas ele ficou com essa parte do merchandise ali, dos produtos, que era uma coisa pouco desenvolvida na época, né? Sim. E foi o que permitiu ele fazer os outros filmes, né? E vale a pena ressaltar que ele antes de começar a carreira no Star Wars, ele fez alguns outros filmes anteriormente, né? Um chamado TH alguma coisa, né, cara? Que ele fez também aquele filme clássico. É um filme bem conhecido também. O THX 1138, né? Ele fez esse filme e as produtoras não gostaram muito do filme, né? Era um filme que tratava já um pouco dessa coisa meio tecnológica, assim, né? Na época dos anos 70 ali não era um tema muito difundido, então... E por mais que houvesse a ficção científica, houvesse seriados abertos da TV, né? E muito também difundido nos anos 70, nos anos 70, 60, né? como Perdidos no Espaço, Sim. Coisas como tinha aquele que as pessoas encolhiam, não, entravam numa espécie de... Era como se fosse um mundo de gigantes. Mundo de gigantes, eles iam para uma dimensão onde as pessoas eram maiores do que eles, né? E tinha uma série de... O próprio Dr. Who também, né? Who. Que daí depois o ator faleceu e eles entraram com essa história de o ator sempre mudar, né? Na verdade o Dr. Who, ele em determinados momentos ele tem 2 corações, um dele para e ele muda a fisionomia dele, daí quando sempre ele já vai ali no roupeiro e já pega um casaco diferente, porque ele muda a fisionomia e a personalidade. O Dr. Who é um ser de muitos anos que vai... Sim. Né? Esse é um outro, né? Uma série bem importante. Sim. E tem uma coisa importante também, falando do Star Wars, né? Lembrando que o George Lucas, ele escreveu, né? Ele foi o roteirista do filme. Roteirista e diretor do primeiro filme. Depois ele chamou pessoas para dirigir o filme, né? Até porque ele estava também fazendo outras coisas. Porque ele quase teve um infarto cardíaco com a situação da criação do filme. Não só da criação, mas ele estava envolvido com a parte de... Ele teve que, no final da história, ele teve que, além de produzir, de roteirizar, ele teve que ainda os editores tiveram que fazer a parte de direção do filme também, porque algumas cenas eles não conseguiram captar tudo, porque a produtora estava mandando acabar o filme em semanas, né? Porque eles queriam logo e ele não estava conseguindo fazer tudo, né? E aí quando ele chegou lá na parte dos efeitos especiais, que era uma coisa meio nova ali, os caras estavam achando que o negócio era uma zona, tinham gastado uma grana federal para não ficar fazendo nada e ficar queimando uma lá, né? E aí ele teve que também fazer essa parte de ir lá e dirigir os caras pra... Ele assovia, canta, ele era o cara, o bendo, assim, que é... E... Cara, eu quero só aqui mostrar um negócio aqui. Lembrando também que o George Lucas, com o dinheiro do primeiro sucesso, ele criou o Lucasfilm, que foi a empresa dele que fez com que ele tivesse essa franquia, né? E foi o American Graffiti, filme muito conhecido dos anos 70,
onde carros modificados, que na época tinha os Chevy, né? E aqueles banheirão, e aí tinha um carro. Aí era uma tendência dos anos 50 acontecer isso aí, de modificar os Chevy, os carros dos anos 50 e deixar eles possantes, coisa e tal. E aí ele fez um filme falando sobre isso, American Graffiti, que aí lançou ele para a possibilidade de mandar algum filme que fosse reconhecido, porque até então ele era um cara da Califórnia, que não tinha muita, mesmo sendo amigo lá do Spielberg e coisa, eles ficavam cortando ele, vetando ele. Então quando ele teve essa ideia do Star Wars, ele já tinha em mente muito bem o que ele queria. Ele queria que não alterassem o roteiro dele de forma alguma e que ele tivesse os direitos de prosseguir com aquela história, porque ele tinha já passado 2 anos escrevendo ela direto e não queria jogar aquilo tudo na privada, né? Sim, não queria. E claro que as corporações elas queriam resumir num filme besta e infantil, e não era a ideia dele. Até os próprios atores, tu vê do primeiro, que eles não levam muito, eles levam o Luke Skywalker, pode ver umas certas horas que ele leva meio na gaita o troço, porque e todo mundo não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Eles achavam que era um filme, talvez entre a piada, o infantil, né? E talvez o... Exato, porque assim, ó, imagina, o cara te chama pra fazer um filme. Na época era um roteiro que não era comum, né, pra filmes, assim, não era muito comum. Aí tá, uma história super original, entendeu? Tudo bem, ok. Então, mas a ideia, acho que nem o próprio diretor não conseguia saber o que, na verdade, na verdade assim, o que a gente ouve e lê, tudo que a gente leu, pesquisou sobre isso, diz que assim, que os próprios atores, eles, com aquela questão do que o diretor chega pra ti, não, tu tem que fazer isso dessa forma e tal. O George Lucas falava aquilo de um jeito muito simples e sucinto. E aí, quando eles não entendiam exatamente o que o George Lucas fazia, ele não tinha muita parte lógica aquela história ali, o que ele estava querendo, claro, estava tudo dentro dele aquilo. Ele tinha esse negócio de não falar o resultado final. Então, os próprios atores, quando o filme foi lançado, se surpreenderam com o resultado. Todo mundo achou que ia ser um filme sem cortes. E foi uma coisa assim meio... A grande verdade é que cada um nessa obra-prima trabalhou de forma espetacular, o editor, coisa, porque o editor teve que ser diretor, o George Lucas teve que ser muitas coisas, os atores ali também, e a reação que ocorreu na época foi o público aplaudir de pé, né? E aí já começou a lotar, e eles viram que não era só aquele público geek, né? Aquele público mais assim hoje em dia se fala geek, né? Mas aquele público da ficção científica, que aquilo ia se tornar uma cultura pop, né? E, enfim, o que mais podemos falar sobre esse assunto? Só para a gente situar mesmo, ele foi feito em 1977, é o ano, né, pelo menos que o filme ficou pronto. Sim. E claro, deve ter sido escrito antes, né? Uma coisa a se ressaltar também, né? É que ele traz de volta essa relação assim do misticismo da humanidade, né? Ele não é simplesmente um filme assim, ficção científica, né? Porque tu vê ali um conflito de gerações, tu vê todo um nuance assim, e muito da fotografia do George Lucas, ele falou em entrevistas, né, que ele pegou do Akira Kurosawa mesmo, e a própria ideia dessa coisa da luta entre o bem e o mal, né, ele pegou os robôs, por exemplo, o R2-D2 ali, né, e o outro ali, o Dourado, aquele que é a plataforma de relacionamentos humanos, né. E aí ele fala assim que eles, né, eles foram inspirados em 2 samurais de um filme do Akira Kurosawa que ficam discutindo no deserto um com o outro, né, tipo os 2 tontos assim discutindo, então ele se inspirou naquilo. Sim. Por isso dessa coisa dele usar o ator aquele que era anão. Lembrando que o R2-D2 teve um anão que estava dentro dele, dentro do bonequinho, né, do robozinho tinha um ator que era um anão, né. E que, por sinal, ele falou que muitas vezes na gravação lá na África, né, que eles filmaram no deserto do primeiro filme, né, e o pessoal saía para almoçar e acabava esquecendo ele dentro ali do... Ele não conseguia falar, não conseguia enxergar nada e achava que estavam gravando ainda. No mínimo ele não conseguia sair sozinho, não precisava de ajuda, por sinal ele comenta que algumas vezes quando virava a cabecinha, a cabeça do R2-D2, os fios que ligavam as luzes acabavam quase que enforcando ele, né.
Então todos nesse filme assim prezaram, foram muito pelo amor à arte, né? Todos ali sofreram muito para fazer o filme. E aí depois no outro filme que o George Lucas não dirige, já botam eles no inverno, né? Também já mudou. Aí mas o interessante de falar dos personagens vai... ainda falando sobre isso, é a forma quando eles chamaram, né, pra trabalhar, fora o anão, né, que já era um ator que fazia vários tipos de filmes, enfim, trabalhos na arte. E aí depois, também tem quando eles escolheram esse que é o Dourado, que agora esquecemos o nome dele, eu não esqueci o nome dele. Eu esqueci também. Ele também, aí chamaram um cara, enfim, ele também, todo mundo era mais ou menos conhecido, só que assim, ó, por exemplo, o Darth Vader, por exemplo, não foi usada a mesma voz do ator, né, por exemplo. Eles fizeram uma dublagem, né, a voz dele não é aquela. Um ator do Mississippi lá, que é um negro mesmo, né, assim, com uma voz mais forte, imponente. É o cara aquele que é o rei de Zamunda. Exatamente, que fez o filme com o... É a voz dele, do Darth Vader. Que é o príncipe de Nova York. Murphy, né? Príncipe de Nova York é o pai. Ele é o pai do príncipe de Nova York. Ele é o rei de Zamunda. É o rei de Zamunda. É o rei de Zamunda, exatamente. É aquele ator que faz a voz do... O pessoal andou comentando até esses tempos, né, do Pantera Negra, né? Não, pra mim, rei mesmo da África é o rei de Zamunda. Claro. Aí mostrava assim no livro. Porque o pessoal é vanguardista, também, né? Pode falar dele outra vez. Claro, vamos falar. Aqui o Na Qualquer Talk Show, a gente fica nessa aí agora de comentar e conversar sobre isso. E pedimos também que vocês tragam suas opiniões. Quer falar sobre Star Wars? Manda um inbox aí pra gente, pra eu, pro Eric ou pra Raquel aí. Né? Vocês com certeza, na Cola do Rock pode mandar lá. Vamos falar sobre esse assunto aí, vocês têm alguma coisa pra trazer a respeito? Vale ressaltar do Yoda também, né? Iodinha, que foi uma... Tu adora. Eu amo ele. Ele tá fofinho. Adorar eu gosto. Vou falar que nem o Yoda. Ele adorar. Mas... Isso foi meio coloquial, não foi muito... Ele adorar amor. Antes não era uma coisa bem sem consciência. E o Yoda já traz aquela coisa do budismo, né? Eles pegam... O George Lucas descaradamente quis usar essa coisa de frases. E são dois personagens que são acrescentados, o Yoda e o amigo do Han Solo, aquele da passada, agora eu esqueci também. A gente não sabe tudo, a gente vai, né? Não, mas tu diz o segundo, esse é do 2, né? O segundo, não é do mais adiante. O Solo no final ele vira grafite, vira uma tábua de grafite. O Yoda, no caso, ele é acrescentado para dar uma profundidade à história, né? Sim. E ele é um marionete. Ele é um bonequinho. Só que um marionete mexido por umas 8 pessoas e fios, né? E aí o Luke Skywalker não ouvia a voz do boneco saindo, ele tinha um fonezinho lá que ele ficava ouvindo lá. E diz que ele pegava e às vezes virava a cabeça assim. Naquela parte que eles estão treinando lá, que o Yoda tá treinando ele, né? Ele virava a cabeça e começava a pegar uma música dos Stones, captava o rádio, porque o negócio era um aparelho tão antigo que pegava ondas sonoras do rádio. Ele disse, olha, eu tô ouvindo Stones aqui. Até que o George Lucas falou, não, na próxima vez que acontecer isso. Na verdade não foi o George Lucas, foi o diretor do próximo filme, que não era o George Lucas, e ele falou pra ele, não, se tu por acaso ouvir, tu vira a cabeça pro outro lado pra ouvir, que dava aquela distorção do som. E nesse filme ele não sabia, diz que eles não quem sabia era apenas o narrador a voz do Darth Vader sabia que ele era o pai do Luke, né? Porque ele gravou depois no final. Sempre é gravado ao final, né? As vozes são gravadas ao final, a sonorização do filme é feita ao final. Então, e o Luke não, como ele dizia ser muito bocudo, né? Jovem ali, né? E tava com uma fama enorme e abria a boca, né? A matraca. Não, ainda mais porque era uma... ninguém esperava, né, que isso. E aí ele pega e ele fala, o que ele escuta do ator falando, o ator falava, que interpretava ele falava, só que depois a fala dele era substituída pela narração mais forte desse ator do Mississippi, né? Que é o rei de Zamunda, como é que é? Zamunda, exatamente. Rei de Zamunda. Então, e aí ele não sabia, né, cara, naquela situação, ele fala pra ele assim, ele tem uma voz grave. Que o fulano matou o seu pai, não que eu sou o seu pai, entendeu? E aí ele fala, não, quando ele tá falando não, ele não tá falando de surpresa, porque ele tá, né, pedindo pra pedem pra ele fazer uma expressão de dor, de sofrimento, e ele pula, né?
Ele fez. E ele fez. Ficou pra ficar dúvida Então até o esse momento foi o que fosse primeiro, lançado foi o filme, a primeira vez que fizeram essa coisa de uma coisa não contarem assim para toda a equipe para manter suspense e não ter o spoiler, né? Spoiler. O spoiler então, já tinha spoiler na antiga para vocês verem, né? Ai. É isso aí, minha galera. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Tem tanta coisa pra falar, né? São tantas. É importante também lembrar que assim, ó, que a questão das trilogias, né? Sabe que o Star Wars ele é contado de trás pra frente, né? Na verdade, né? Ele não tem uma ordem cronológica, assim. Não que ele é contado de trás pra frente, mas é que o primeiro, o segundo e o terceiro viraram o quinto, o sexto e o sétimo. Isso, E aí tu pega e tu coloca os mais novos de 2000. Né? Esses eu pude assistir. Sim. Esses eu pude... Eu gostaria muito de ter assistido no cinema os primeiros, dos anos 70. Eu não pude assistir, só em algumas sessões que a gente às vezes pega, assim, de releituras, né? E aí Capitólio às vezes faz essas coisas, mas eu não pude assistir. E esses eu assisti, né? Os de 2000, a partir dali eu assisti todos, né? Ameaça Fantasma, o Retorno Retorno dos Sith, não, a Vingança dos Sith, né? Uma coisa curiosa, tanto o George Lucas não queria que fosse alterada as suas ideias, que ele pega ali no Retorno do Jedi, que é o último filme, fala pra ele, olha, esse título não tá muito bom, eu acho que eles tinham que dar uma filme da trilogia, né? É isso, a gente tinha que dar uma ênfase nele, bota a Vingança do Jedi, aí ele muda o nome do filme, aí tá indo, gravam tudo, daí no final ele diz, não, uma semana antes da estreia ele diz, troca todo o título do filme. E aí bota o Retorno do Jedi de novo. Por quê? E ele tem uma explicação bem boa, né? Isso. E voltando então, na cola do rock. Agora, começando então, nesse ainda não temos uma trilha para esse bloco, mas teremos, com o tempo, teremos um. Não tem trilha, meu bem. Agora a gente vai ouvir a hora do disco, não seria isso? Sim, mas... para esse bloco, entendi. Mas tinha antigamente tinha o Magic Mr. Tour, né? Seria legal usar novamente. Vamos usá-la então novamente. Eu acho uma boa. Beleza. Posso pôr então no fundo, o que tu acha? Já ir preparando aqui enquanto tu vai falando do disco? Pode ser, vamos ouvir ao fundo então o disco Bleach, primeiro disco do Nirvana de 89, mesmo o disco que fez sucesso foi o Nevermind, né? Mas antes dele já tinha sido feito o Bleach com outro baterista até que tocava, né, cara? Não era o David Grohl, que ficou conhecido depois, né? Cara, o que podemos falar do Bleach, cara? É muita coisa, né? Primeiro que é um marco do grunge, né? Da banda Nirvana, lançada em 89, em 15 de junho de 89, nos Estados Unidos, pela gravadora Sub Pop. Bleach foi recebido pelos críticos, mas não alcançou as paradas americanas à época de seu lançamento original. O álbum foi relançado internacionalmente pela Geffen Records em 92, após o sucesso do segundo álbum do Nirvana, Nevermind. Foi lançado depois, né? Porque não era conhecido, como eu estava dizendo, né? E cara, eu acho que sem delongas vamos ouvir aí, mudar um pouquinho o astral na cola do rock, tava bastante blues, rock, agora vamos começar com um disco então mais alternativo, grunge. Velho e bom grunge, dos anos 90, que marcou a geração. Tu gostaria de falar alguma coisa a respeito desse disco, Raquel? Na verdade, eu sinceramente, eu não sou não conheço muito tanto Nirvana, assim, esse disco foi até bom ouvir, porque eu realmente nunca ouvi ele completo, assim, algumas músicas, assim, mas é legal, 89, um ano, acho que é o ano que realmente bombava. O ano que mudou a coisa, né? E antes estava muito oitentista e coisa, oitentista, a gente define aqui o New Wave como oitentista, né? O pós-punk também, mas o pós-punk nessa época já não dominava, o que dominava mesmo era um New Wave, que é um disco moderno, não sei definir muito bem o New essa coisa assim mais, e também das mixagens, né? Coisa enfim, né, cara, também tem as bandas aquelas mais eletrônicas surgem também, né? Um pouco antes disso, Kraftwerk, aquelas coisas, aquela jogada toda, né? E como eu falei, o pós-punk, daí temos Sex Pistols, temos aí também o Joy Division, essas bandas todas, né? E aí surge o Nirvana em 89, só que 89 no Nirvana não fazia sucesso ainda, né? Esse disco de 89.
Então depois ele é regravado para... E eu gosto muito da sonoridade desse disco, Rachel. Muito mais do que o Nevermind, pra mim, e a batida pesada do... Me perdoem, agora esqueço o nome do baterista, cara, que eu tenho uns problemas de memória meio complicados. Não, o baterista do primeiro álbum é o do... Como eu tava falando antes, ele não é o David Grohl, ele é outro cara aí que até ele comenta bastante sobre a saída dele no Nirvana, ele não tem rancor a respeito disso, ele saiu na hora que ele achou que ele tinha que sair. E... É que Nevermind depois, 91, né, Nevermind, né? E já tá... São 2 anos depois, mas ele viu como é que quando chegou o David Grohl e tal. Mas então, a saída dele é bem quando a banda começa a fazer sucesso. Né? Mas então, ele ainda tava, já tava fazendo sucesso. Né? Então, vamos lá então com o disco. Faço a dica de leitura agora ou depois, Rachel? Quem sabe a gente escuta uma música e aí deixa rolar, um pouquinho. Vamos deixar rolar o álbum um pouco então, porque hoje é a hora do disco. Daqui a pouco voltamos então, galera. Aí pessoal, tô na cola do rock, só nos despedindo aí. A gente acabou que não gravou o final ali do programa na câmera. Muita coisa então, como falamos aqui no bloco, final do bloco ali, falamos sobre o Jack Kerouac, que vai ter no Reading também, agora aí no YouTube. Falamos ao vivo na rádio um trecho do livro, falamos sobre o livro agora, né? Falamos sobre o disco o Bleach. Olha o Reading que vocês vão acompanhar daí, que já foi feito. E falamos sobre o disco Bleach do Nirvana, de 89 agora também. E foi isso. E falamos Star Wars no começo do programa, falamos sobre o dia de hoje, o rock no dia de hoje, o que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu, então. Então só o fechamento aí. Até a próxima terça, Na Cola do Rock aí na Rádio Putz Grila, todas as 19 horas da terça-feira, começa o Na Cola do Rock na Rádio Putz Grila aí. Até mais! Até mais, é isso aí. E acompanha no YouTube também, que a gente bota no YouTube também. Um abraço. A Rádio Putz Grila sendo feita como é feita mesmo, e Na Cola do Rock sendo feito como é feito. É isso aí. Valeu.